Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer mais uma negociação aí do Palmeiras. Palmeiras interessado na contratação do Thiago Almada, que brilhou pelo Botafogo, foi campeão brasileiro e da Libertadores, foi campeão da Copa do Mundo pela seleção da Argentina. Nesse momento está no Atlético de Madrid e o Palmeiras aí negocia a contratação do meia, o André Hernan. Vai estar trazendo aí as informações, também o jornalista direto do CT. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto trazendo os jogos dessa sexta-feira. Pois é. Lá na frente. E o Vitão, um baita reforço, que inclusive foi cobiçado pelo Palmeiras nessa janela. O Palmeiras tentou negociar o Vitão e acabou indo para o Flamengo, mas quem está devidamente apresentado é o Marlon Freitas. Ontem teve apresentação na Academia de Futebol do Palmeiras. O Vladimir Bianchini se encontra por lá para trazer mais novidades. Afinal, a gente acorda hoje com a notícia que o Verdão está sondando apenas Thiago Almada, Vladimir Bianchini. É isso mesmo? Bom dia! Bom dia, Joãozinho. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Exatamente, a Tix Sports da Argentina deu essa informação de que o Palmeiras teria interesse no Thiago Almada, meia argentino do Atlético de Madrid, que está fora dos planos de Simeone, o jogador que pode ser negociado agora em 2026. E o Palmeiras, de acordo com a apuração do ESPN.com.br, estaria disposto a gastar até 188 milhões de reais para trazer o jogador que foi campeão do mundo com a Argentina em 2022, da Libertadores e do Brasileiro em 2024 com o Botafogo. O que eu apurei aqui com o pessoal do Palmeiras, com a diretoria, é que tem uma questão assim, além da financeira. O Palmeiras tem até o dinheiro para trazer o Almada. A questão é, será que o jogador deseja voltar para o Brasil agora, neste momento? Ou ele tem mercado na Argentina, ou poderia continuar até mesmo na Europa, mas é um nome que agrada muito a diretoria do Palmeiras e também a comissão técnica. O Verdão, que ontem apresentou o primeiro e único reforço até o momento da temporada, o Marlon Freitas, jogador do Botafogo, foi campeão também da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, chega para dar mais experiência ao meio de campo do técnico Abel Ferreira, e ele falou a respeito desse acerto com o Verdão. E eu sei que eu posso ajudar, né? E eu vou ajudar muito o Palmeiras. Ajudar meus companheiros a conquistar todos os objetivos da temporada. Não é toda hora que o Palmeiras quer um jogador, quer contratar um jogador. Então, assim, o Palmeiras me escolheu, e eu escolhi o Palmeiras. O primeiro jogador da Série A, em passes longos. É uma das minhas características também. Eu já estou entrosando ali com o pessoal da frente ali nos treinamentos para fazer esse movimento, em diagonal. É uma coisa que a comissão pede muito, e foi uma das coisas que eu reparei aqui já no começo, que nós temos atacantes que atacam muito a profundidade. Então isso vai linkar com a minha característica de jogo, e eu tenho certeza que a minha característica vai ser potencializada ainda mais, e é trabalhar, corrigir aquilo que eu preciso melhorar também, tem muitas coisas que eu preciso evoluir no meu jogo, e eu tenho certeza que o Abel já conhece as minhas características, já jogamos várias vezes contra. Mas agora a gente está do mesmo lado e eu tenho certeza que ele vai me ajudar bastante. E falando a respeito de mercado da bola, o Grêmio tem interesse no goleiro Everton e procurou os representantes do jogador. Essa postura desagradou bastante a diretoria do Palmeiras, inclusive eu conversando com pessoas ligadas aos diretores, o que eles falaram? A gente acabou de negociar o Caio Paulista por empréstimo com o Grêmio, então essa procura direta sem ir ao Palmeiras irritou bastante a diretoria, que não deve ceder o jogador nesse momento. Ele que é um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, um dos goleiros mais vitoriosos do Verdão, deve permanecer aqui na academia, brigando por posição com o Carlos Miguel. O Palmeiras que estreia neste final de semana contra a Portuguesa no Campeonato Paulista e deve rodar bastante o elenco, utilizar principalmente os jogadores da base que subiram aqui para o profissional para dar um descanso e fazer aquele rodízio até conquistar a formação ideal ao longo do Campeonato Paulista e também do Brasileiro. João. Boa, Vlad, muito obrigado. Já já você volta aqui para trazer mais informações e já já teremos também Matheus Carreira aqui para explicar como o Marlon Freitas pode jogar no Palmeiras, como 5, como 8, etc. Mas de vocês eu quero saber, antes de mais nada, desse rumor de Thiago Almada.
Thiago Almada sai do Botafogo por 30 milhões de euros, 194 milhões. Agora o Palmeiras pensa em repatriá-lo aqui ao futebol brasileiro. Pelo mesmo valor, eu acho difícil. Ele tem mercado, Donk. Eu acho que... Ainda em grandes clubes do exterior. 24 anos, tem muita lenha pra queimar ainda. Seria uma movimentação que surpreenderia, não surpreenderia? Surpreenderia pela parte do jogador. Eu concordo com você, porque, assim, pelo valor... Acho completamente um valor bem ok para o nível de jogador. Você está falando de um campeão do mundo, o cara que já se provou no futebol brasileiro. Para o Palmeiras faria todo sentido. A questão é do jogador. Ele está disposto a voltar a jogar por aqui, porque ele tem mercado na Europa. Não se estabeleceu no Atlético de Madrid, até pelo estilo de jogo do Simeone. Você vê jogadores também com potencial que às vezes não casa, mas acho que não é isso que o coloca num patamar, não brilha no futebol europeu, pode retornar, jogar por aqui. Não, acho que ele tem muito potencial por lá. Se ele entende que é um bom movimento vir para o Palmeiras, e não deixa de ser, por mais que ele saia do futebol europeu, você está pegando um time dos principais aqui do continente, seria gigantesco para o Palmeiras. É um baita jogador. Aí eu retiro tudo que eu falei sobre comparar Cruzeiro, Palmeiras... Porque ali é um cara do mais alto nível, assim. Então, eu ficaria surpreso muito por conta da movimentação do jogador, por enxergá-lo jogando nas grandes ligas do futebol europeu. Então, acho que é muito por aí. Para o Palmeiras seria uma das grandes contratações. E seria a segunda, que nem eu falava agora do Vitor Roque, jogadores com potencial de venda no futuro. Perfeito, que jogaram na La Liga e depois poderiam retornar ao futebol brasileiro. Eu, na verdade, fiquei surpresa com esse não encaixe no Atlético de Madrid, assim, porque o próprio Simeone, ele já insistiu em alguns jogadores que demoraram, né, para vingar. O próprio Gallagher, ele insistiu um pouco até ele encontrar uma maneira. E eu imaginei que o Almada, e eu acho de fato isso, ele merece essa insistência, porque é um baita jogador. Então me surpreende um pouco esse movimento, assim, do Atlético topar negociá-lo, enfim, vai pedir uma bala, com certeza. Não sei se o Palmeiras vai estar disposto a subir ou não, né, a pedida do Atlético de Madrid. Mas se o Palmeiras contrata, é uma baita contratação, assim. As possibilidades que ele te dá, impressionante. As informações, antes mesmo do Palmeiras esboçar esse desejo por Thiago Almada, é que o Atlético de Madrid gostaria de receber em torno de 50 milhões de euros pelo atleta argentino. Aí a conversa muda um pouquinho de patamar, né? Porque 30 milhões do Palmeiras, eu acho que dá tranquilo, que nem o Donk falou. Acho que seria um bom investimento, mas 50 milhões aí a Leila vai ter que fazer umas continhas na calculadora, eu imagino. O Vladimir Bianchini passou por aqui e nos trouxe a informação de que o Grêmio tenta contar... Qual é o caminho dessa eventual negociação, valores, se interessa, se não interessa, se faz sentido ou não faz sentido. A gente aqui não é sommelier de concorrente para analisar se são melhores ou piores, mas claramente o Gaston Edu é dos melhores ou dos mais credíveis jornalistas na imprensa argentina, mas evidentemente que falta agora a nossa apuração e a ESPN fala a fonte. Então é isso, hein? Nós vamos apurar aqui, o André Hernan já está no estúdio. Então roda a vinheta aí que já vamos para as informações. O Hernan tá aqui, tá? Para você que tá perguntando quem que é o Marcelo Pesce, perguntando cadê o Hernan? O Hernan está aqui no estúdio. Muito bom dia, André Hernan. Tudo bem com você? Estou bem. Esse é um dos grandes desafios, né, do Fala Fonte, né? Até pela questão do horário que a gente entra cedo, 9 da manhã, é um horário que, assim, as fontes confirmam informação, tem fonte que não confirma. Então é um desafio que a gente vai ter aí hoje nessa 1 hora de live que a gente tem aí para entregar essa informação do Almada. É isso, cara, é uma informação que repercutindo, dando os créditos para TIC Sports da Argentina, que o Palmeiras... TIC Sports da Argentina, que o Palmeiras teria feito uma oferta para contratar o Almada, que ele está fora dos planos do Atlético de Madrid. Inclusive ontem, nós transmitimos aqui na ESPN Brasil o jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, e o Almada ele entrou no segundo tempo. Ele tem uma participação, de certa maneira, discreta, mas é um cara que tem sido pouco utilizado lá, né? Sim. E assim, só dando crédito, o cara que trouxe a informação é um cara que tem muito trânsito com os jogadores da seleção argentina, né? Sim. Então, assim, não é uma informação que você fala, acho que não, hein, não sei o quê. A gente tem que checar sempre essas informações. Então, por isso que é legal deixar a galera da live presa com a gente, vai ter que ficar junto com a gente até o fim da live, porque a gente está tentando cercar essa notícia de todos os lados. Tem gente, assim, do Palmeiras e próximo a pessoas do Palmeiras que acreditam que é muito difícil disso acontecer.
tem outros que já, né, eu e o Bruno estamos falando isso desde cedo, desde as 6 da manhã a gente está conversando, tem fonte do Bruno que acha que já é possível. Então, assim, é isso, a gente quer abrir essa live deixando um recado para a galera de que pode mandar no chat à vontade, pergunta e tal, mas a gente está monitorando essa situação. E tendo uma resposta de fonte quente, de fonte boa, das fontes que a gente confia, a gente vai largar aqui. Ainda falando sobre o Almada, a gente está apurando informações, checando de todos os lados aqui. Ô, Bruno Andrade, quando a gente fala de Almada no Palmeiras, se ele chegar, assim, se essa possibilidade viesse se concretizar, ele chega para ser aquele camisa 10 e faixa, podemos dizer assim, né? Porque é um reforço extra classe no futebol brasileiro, não é? Posso interromper para largar a bomba nossa do dia, não? Cacete, Desculpa atrapalhar o assunto, mas eu mandei no grupo. Você não tá acompanhando o grupo, tá apresentando a live, pô? Eu tô acompanhando o chat, a galera perguntando de Almada. Mas larga a bomba. Se você tem uma bomba, ganha informação quente, acabei de ver aqui. Então vamos lá. Qual que é a bomba do dia envolvendo o Cruzeiro e Caio Jorge, Bruno Andrade? Vamos lá, já acionei toda a equipe da ESPN aí também. Almada no Palmeiras, Enchendo o saco, isso aí encheu o saco. Os caras querem saber, velho. Mas eles estão loucos aqui no Twitter. Fala do Almada, fala do Almada. Meus chat lovers nunca enchem o saco. Você xinga eles também, cara. Que só quando o cara é mala. Não, mas é verdade. Você sabia que nessa história do Almada, até tava falando com o Ale, um amigo meu palmeirense, o Ale do Vigilantes do Parque. Ele obviamente também queria saber se era verdade a história, tá na expectativa também, como torcedor. Só que assim, cara, eu abri o Twitter hoje para dar aquela checada e tal, até para ver se alguém mais tinha publicado alguma coisa ou falado sobre o tema. Cara, a galera no Twitter assim, se o André desmentir essa história, a gente vai pegar ele. Pô, como se a culpa fosse minha de uma negociação não dá certo, Você né? que influencia que não vai. Tipo, se o André Hernan chegar com aquele papo de não tem nada, querido. é só uma sondagem, nós vamos pegar o André. É que os caras, eles pegam o teu pé. Você é criterioso, você é um cara que apura, mais cautela, né? Claro, não vamos entrar em onda, né? Mas, aqui, ó, só dando os créditos para quem deu a informação do Thiago Almada, que eu falei no começo da live, é o Gastão Edu, da TIC Sport da Argentina. Isso. Inicialmente, na imprensa europeia, foi falado que o Atlético de Madrid queria 50 milhões de euros para negociar o Almada. Temos alguns bastidores dessa questão, que a gente está desde manhã indo atrás de informações. Só que temos versões diferentes aqui. E acontece no jornalismo, na apuração. Claro. Tem uma parte que fala, pode ser viável. O outro lado que fala, temos que ter cautela, é mais difícil. O que temos? Vou começar com o Bruno Andrade dessa situação. Claro. Ô, Bruno, você, nas suas mensagens que você disparou para conversar de Almada, não é uma informação concreta ainda, mas o que você ouviu dessa situação, Bruno? Eu conversei, por enquanto, com uma única fonte, enfim, enviei mensagem para mais de uma fonte, por enquanto só uma me respondeu, mas também deixou muito em aberto. Essa minha fonte vai tentar esmiuçar o assunto em busca de mais informações, mas, enfim, são percepções, e é difícil trabalhar com percepções, e eu espero que o nosso público, o nosso chat compreenda. Por enquanto, enfim, faltam informações credíveis para a gente avançar e falar, olha, o Palmeiras quer, tentou, está negociando. O que eu ouvi de uma fonte que tem muito trânsito aberto nos bastidores do Palmeiras é a seguinte, enfim, não me recordo agora quais foram as palavras, enfim, eu até posso olhar aqui na conversa no WhatsApp, mas era acredito, faz sentido. Só que o Hernan já consegue o outro lado, então são muitas percepções e pouca informação. Então é ter muito cuidado e pedir essa interpretação cuidadosa do nosso chat e também responsabilidade do nosso lado. Somos jornalistas, a gente também tem que trabalhar com informação, não com feelings, opiniões e percepções, mas por enquanto ainda temos somente percepções, não temos informações. E uma das minhas fontes que mexe muito bem no Palmeiras é que faz sentido o nome do Almada por vários motivos. Agora cabe a nós, jornalistas, trabalharmos duramente nas próximas horas, nos próximos minutos, de forma simultânea, para tentar confirmar essa informação que não custa lembrar. Surge de um jornalista muito credível na imprensa argentina, o Gastão Edu, que cobre frequentemente a seleção argentina. Ele também tem contatos nos clubes, evidentemente, mas tem muito know-how, tem muito crédito junto aos outros jornalistas argentinos. Então a dica é boa, a informação vem de um lado bom. Agora nosso trabalho é tentar confirmar, estamos tentando.
estava conversando com um colega lá de Madrid, né, da Espanha, assim, até para saber qual é o termômetro lá e tal, em relação à Almada. E é legal que ele usa um termo, o termo do avião, que é overbooking. Tem um overbooking de jogadores na posição. Ah, tá. Entendeu? Atlético de Madrid. Então, assim, tem vários jogadores na posição. Nico Gonzalez, por exemplo, Gallagher, tem vários jogadores ali na posição. Ali. Não sei especificamente o elenco do Atlético de Madrid, mas são vários jogadores na posição e que deixa o Almada, ou está deixando o Almada nessa virada para a reta final de temporada lá na Europa, né? Porque a gente está no meio da temporada europeia, que deixa ele numa lista de jogadores negociáveis. Lembrando, trazendo para reais, o Atlético de Madrid pagou quase 200 milhões de reais no Almada, quando o contratou. E aí agora, de repente, é o jogador... 21 de euros, podendo chegar a 30, né? Praticamente dali 180, quase 190 milhões de reais. Bateu quase 200, foi 190, para ter o número exato é 194 milhões de reais. Então, assim, foi uma grana violenta que se paga. O que se sabe também é que o Atlético de Madrid não quer negociar, por exemplo, a metade do jogador, quer negociar o jogador no valor global, no valor total. Não me parece ser um empréstimo uma opção para o Atlético de Madrid. Então, assim, além de tudo, o jogador que é hoje destaque da seleção argentina, porque o Almada chegou na seleção argentina com o Messi e tranquilão, craque de bola, jogando muita bola, com muita personalidade. É um moleque que no Botafogo a gente acompanhou de perto, acompanhou muito de perto, e você sabe, você via os jogos do Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, o Almada pegava na bola e é um toque de bola diferente, é para elevar patamar de time. Então, assim, é um jogador que está valorizado e tem um mercado fora. Então, vamos ver como é que vai ser esse movimento. Se esse movimento do Palmeiras estiver acontecendo, vai ser uma atacada pensando em mudar a estratégia do time. E outra, é um jogador jovem, já não é aquele cara acima dos 30 aí que estavam... né, cornetando que o Palmeiras está mudando, está contratando um jogador mais velho. É um jogador muito jovem, mas é um jogador que custa muito caro, né? Mas tem duas contradições nessa história do Almada no Palmeiras, por quê? Mas uma faz sentido. Se você tem informação que o Veiga pode sair do Palmeiras nessa janela, que ele tem procuras do exterior e tudo mais, que ele pode sair, não que ele vai sair, sim. Aí o Palmeiras teria que contratar esse camisa 10, esse meia cerebral, esse meia ofensivo. Mas nós temos a informação aqui também que o Palmeiras não vai gastar muito nessa próxima janela de transferências. Sim. Porque já gastou em 2025 700 milhões de reais em reforços e nós tínhamos a informação que o Palmeiras não ia ao mercado tão firme assim dessa maneira. Seria mais contratações pontuais, né, Hernan? Então faz de uma certa maneira sentido, se for concreta essa busca pelo Almada, mas tem esse outro lado, que o Palmeiras não vai gastar, né, Hernan, tanto dinheiro assim. E assim, eu tô até mandando uma mensagem para uma fonte aqui agora que me deu uma resposta. Vou ver se eu consigo alguma informação mais quente. Mas cara, vamos pensar que a janela passada do Palmeiras foi Joga a janela pra mim, Hernan. gigante. Fica à vontade aí para poder apurar, pô. Não, aqui a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. A janela passada, isso é legal de deixar bem claro para o torcedor do Palmeiras, que foram gastos mais de 700 milhões de reais, né, na última janela. E foi uma janela em que trouxe Vitor Roque, que até a contratação do Gerson era a contratação mais cara do futebol nacional. Andréas Pereira, que foi uma novela de 2 janelas e teve final feliz. Então, assim... É curioso olhar o movimento do Palmeiras em relação a essa possível negociação com a Almada, porque é um gasto absurdo e que o Palmeiras entende que já gastou uma bala. Sim. Será que vai fazer esse outro investimento em um jogador? São respostas que... E se eu te dissesse que sua nota do Enem vale mais do que você imagina? Quer saber quanto? Estamos apurando aqui, queremos dar a informação na medida certa, com todos os detalhes, então daqui a pouco a gente volta nessa questão do Almada.
Mas o chat está perguntando. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram e agora eu quero trazer para vocês os jogos de hoje, dessa sexta-feira. Teremos Campeonato Brasiliense, Brasília, Gama e Real, Ceilândia e Sobradinho, Paranoá e Aruque, Campeonato Paulista A2, Oeste e Ferroviária, Campeonato Africano das Nações, semifinal, né? Mali, Senegal, Camarões e Marrocos, Campeonato Espanhol, Getafe e Real Sociedad, Campeonato Alemão, Frankfurt e Borussia Dortmund, Copa da Inglaterra, muitos jogos pela Copa da Inglaterra, Campeonato da Arábia Saudita acontecendo e vários amistosos também acontecendo aí no dia de hoje. São os jogos... Olha quanto amistoso, hein? Jogos de hoje. E aí, amanhã começa o Campeonato Paulista, Mineiro, Gaúcho, Domingo Carioca. Isso aí, pessoal. Vai começar os campeonatos pra gente estar assistindo. Aí tem Copa São Paulo hoje também, muitos jogos da Copa São Paulo. É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.